E aí, família? Hoje o papo vai ser daqueles que fazem muita gente suar frio. Porque o professor Fábio Sabino chegou de voadora para desmascarar mais uma vez a hipocrisia religiosa e os abusos que acontecem dentro das igrejas. A pergunta é direta. Você vai continuar seguindo os conselhos de um homem, sem questionar, só porque ele se diz ungido? Tem líder religioso que usa a Bíblia para manipular, para prender gente em relacionamentos falidos, para explorar emocionalmente quem está vulnerável. E pior, tem pastor que se mete na vida dos fiéis para separar casais, porque tá de olho na irmãzinha da igreja. É disso que estamos falando, da sujeira escondida debaixo do tapete da fé. E o Sabino vai direto ao ponto. Até que ponto o que está escrito na Bíblia é uma ordem divina ou só a opinião de um homem? Casamento por interesse, submissão forçada, relações sem amor. Será que tudo isso é plano de Deus ou só controle social disfarçado de doutrina? Se prepara porque essa aula vai explodir muita cabeça. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala, gente, boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos, retomando a série sobre Paulo, quem foi ele. Essa aula de hoje, ela fica privada apenas para membros. Então, se você quiser assistir a aula novamente, tem que ser membro do canal a partir do nível 1. Então, se você quiser, você pode ser membro do canal sem problema, tá? Bom, gente, a aula de hoje é a respeito do texto da carta da igreja de Corinto, mas eu coloquei um tema que diz assim: por que não devo obedecer na Bíblia? Se fizer essa pergunta para um fundamentalista, ele vai dizer que o que deve obedecer na Bíblia. E ele dirá que tudo, dentro de princípios morais, daquilo que se entende que Deus, o Espírito Santo, inspirou as pessoas a escreverem, deve ser obedecido. Alguns fundamentalistas dirão isso. E foi nesse processo que muitos fundamentalistas pagaram o devido preço por obedecerem aquilo que ele julgava ser inspirado por Deus, o que está registrado na Bíblia. Infelizmente, a conduta de muitos líderes também sofreram, e muitos sofrem até hoje, por terem e por serem fundamentalistas e acreditarem que tudo que está escrito na Bíblia, daquilo que se julga ser inspirado por Deus, deve ser praticado. O mal disso é que as pessoas não conseguem classificar aquilo que eles julgam ser inspirado por Deus e aquilo que não foi inspirado por Deus. Se eu tivesse na sala aqui agora 10 fundamentalistas e eu pegasse todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, em especial as cartas direcionadas, ditas, escritas por Paulo, diriam que deve ser obedecido sim, quanto mais o Novo Testamento. Porque temos ali representantes da igreja, temos pessoas escolhidas por Jesus, apóstolos que escreveram suas respectivas cartas, e que se coloca que eles foram inspirados por Deus, que eles tinham o Espírito de Deus, e que tudo aquilo que eles escreveram deve ser obedecido no que tange a conceitos e classificações morais. E dentro do assunto de hoje, a questão é: você é crente, cristão, pertencente a uma denominação, você namora ou é noivo, por acaso você tem relações sexuais com a sua namorada ou com a sua noiva? Alguns dirão que não. Não, professor, eu sou crente, sou cristão, eu, minha namorada, eu sou noivo, e como nós não casamos, então nós não temos relações sexuais. Aí eu pergunto, por qual motivo? Por uma escolha própria ou por uma influência bíblica? Se a pessoa adere à sua própria escolha, sem nenhuma influência, sendo ela religiosa, política, familiar, o que é que seja, que não tem nenhuma influência, mas é pela sua própria vontade de escolha, eu acho isso bacana, eu acho isso louvável. Agora, eu não tenho relações porque eu aprendi com meu líder, ou com meu pai que é pastor, ou com meu pai que é cristão, ou de um cunho teológico, de um cunho bíblico, ou de um cunho religioso, que não, porque existe na palavra de Deus uma escrita no Novo Testamento, professor, que eu julgo ter sido inspirado por Deus, aquilo que acredito que Paulo escreveu a respeito disso, que eu não devo ter relações sexuais com a minha namorada, com a minha noiva, porque eu não sou casado. Quem nunca ouviu esse tipo de ensino? Quem nunca, com grande desejo, grande libido, testosterona na alta, nunca teve o desejo, o amor, o apreço, o carinho, o afeto de descobrir isso antes do casamento? Quem é que nunca teve isso? Aí quando chegava esse desejo, tanto no homem para quanto a mulher, por uma influência teológica, por um ensino bíblico, a pessoa jejuava, subia um monte, porque achava que o desejo em si já era pecado. E às vezes, nem ceia tomava, porque acreditava que aqueles pensamentos de ter o ato sexual com a sua namorada ou noiva era errado, era pecado, era proibido, Deus dominava, não agradava o coração do Espírito Santo. Quem nunca passou por isso? Ou ao contrário disso, muitos jovens, ou talvez não tão jovens assim, tiveram o ato sexual antes do casamento, e aí algo pesou em sua consciência, e que aí ele chegou, dialogou com o seu líder, com o pastor, com o padre, com qualquer pessoa que seja, e foi disciplinado, foi para o banco,
E muitos relacionamentos terminaram, talvez por essa questão. Outros tiveram que casar às pressas, porque tirou a virgindade da garota, e assim sucessivamente. Por ordem de líderes, ou o líder, por influência aos pais desse jovem, fez que o mesmo se casasse, porque teve o ato sexual antes do casamento, casou às pressas, e o casamento não durou 3 meses, 2 meses, 1 ano. E se separaram, ou melhor, se divorciaram. Aí ele pergunta, será que eu devo obedecer tudo que está escrito na Bíblia mesmo? Será que não existe a possibilidade de eu escolher aquilo que eu quero como preceito moral para a minha própria vida? Será que eu sou obrigado, por viver num país cristão, eu tenho que seguir à risca o que está escrito na Bíblia como uma verdade absoluta? Não sendo. Mas para a ótica de alguns, é. Aí as pessoas ouviram o ensino, tá vendo, irmão? Na Bíblia está escrito, se você está namorando, é noivo, começou o beijo, começou o rala-rala, começou o passar da mão, isso é o abrasamento. E segundo a Bíblia, é isso que eles dizem, tem que se casar, irmão. Isso é abrasamento. Beijou ali, já esquentou tudo. Começou a passar da mão, já esquentou tudo. Então, irmão, cuidado, porque o irmão vai pecar, porque o irmão vai transar, vai ter relações sexuais, abrasamento. Não, irmão, tem que casar. Quem nunca ouviu esse tipo de ensino? Colocaram que é pecado. Mas por conta do quê? Por conta do conceito de um homem, que alguns chamam de Paulo. Então, o senhor quer afirmar com isso que o fato das pessoas terem escrito isso para Paulo a respeito qual o conceito que ele teria foi errado? Sim, foi errado. Acabei de trazer a parte introdutória totalmente errada. Aí eu pergunto, vai continuar? Seguindo conselhos de homem? É o tema da live de hoje. O que não devo obedecer na Bíblia? Isso. O que eu não devo obedecer na Bíblia? Aquilo que contraria a minha vontade, a minha escolha. É você quem escolhe aquilo que você quer. Tem líder que é tão safado, é tão vagabundo, é tão pilantra, que não vê a hora de que você separe da sua namoradinha para ele ficar com ela. E sendo casado, viu? Tem um monte de casos aí, só procurar na internet, tá assim, ó. Tá assim, ó. Fica de olho na irmãzinha, na ovelhinha. O lobo devorador, né? Muitos líderes são lobos devoradores. Fica lá de papinho com a irmãzinha, metendo o pau no namorado. Eu sei do que estou falando. Daniel, o link só após o termo da minha aula, tá? Após o termo da minha aula, sim. Aí eu libero o link para as pessoas entrarem, tá bom? Agora eu estou dando aula, só vai me atrapalhar, tá? O desejo sexual se trata de um pecado? Uma pessoa ficar excitada é pecado? Uma pessoa ter desejos sexuais é pecado? O que é desejo sexual? Define-se o desejo sexual como uma experiência subjetiva, um impulso pessoal que leva alguém a procurar, iniciar ou ser receptivo a uma experiência sexual ou estimulação sexual. Ter desejo, ficar excitado são coisas naturais da vida. Mas alguns líderes impõem suas vontades, sempre esses líderes, sobre aqueles de pouco conhecimento. O texto aqui não fala de proibição, mas sim daquilo que é melhor na visão do escritor, e não uma ordem divina. Deus está dizendo aqui? Deus desceu e falou que aquele que se abrasa é melhor que case? Foi Deus quem falou isso? Não, não foi Deus. Não foi o Espírito Santo. Não foi Jesus. Foi o homem. Foi a vontade dele, em respeito à dúvida de outros homens. Já que perguntaram, vou colocar o que eu acho, por isso que eu sempre falo. Eu não coloco aquilo que eu acho. Eu só interpreto o texto. O que eu acho não é significativo para ninguém, apenas para mim. Não é pra ninguém, apenas para mim, acabou. E aí? Tá se atrasando aí, irmão? O que você pensa em fazer? Ai, meu Deus, não é fácil não. Ter desejo, ficar excitado, são coisa natural da vida, já disse aqui. Aí o que acontece? Você faz o quê? Vai lá e casa. Casou. Agora o negócio vai mudar. É melhor casar ou melhor abrasar-se? Se você está com alguém, você é obrigado a casar com esse alguém? Se você está com alguém por conta do quê? Está por conta de uma atração física? Aí você vai estar com a pessoa por tesão. Se está com a pessoa por uma questão de interesse, não vai dar certo esse relacionamento. Ou você está com essa pessoa por causa da alma dela. O que é a alma? A vontade, o sentimento, o brilho, o dispor. Você está com essa pessoa pelas qualidades e defeitos? Ou você só está com essa pessoa por causa dos lindos cabelos longos que ela tem? Ou com esse rapaz por causa da altura dele, do porte físico, dos olhos verdes, da estrutura muscular dele? Ou porque você está sagrando por quê? Porque ela tem silicone, porque ela tem um corpo violão. É por uma atração física? Cuidado. Porque se não tiver amor, não existe casamento. Não. Existe um papel assinado, mas não casamento. Casamento só existe onde existe amor. Não havendo amor não é casamento. Aí você assinou um papel. Aí tá lá, tendo relação todo dia. Isso é amor? Não, isso não é amor não. Isso é prostituição. É prostituição dentro do casamento. Nunca te ensinaram isso? Pois eu te ensino. É prostituição. Quando você está ali, gosta do corpo da pessoa, gosta da cama, gosta da transa, gosta do sexo, gosta de tudo. Mas o que é bom pra você é só a cama. Após isso, você continua sendo estúpido, ou ele ou ela, ignorante ou ele ou ela, agressivo ou ele ou ela, e só faz as pazes por causa da cama, por causa da transa. Isso não é casamento. Isso não é amor. É por isso que quando as pessoas namoram, os pastores colocaram, não, sexo é depois do casamento. Mas se eles se amam e não tem condições de assinar um bendito papel, não tem condições financeiras para alugar uma residência, comprar os móveis, mas se amam, isso não é pecado. Segundo a Bíblia, Deus é amor.
E o que Deus uniu não separa o homem. Agora, quando é que Deus une um casal? Quando é que Deus une um casal? Teologicamente, onde existe amor entre esse casal. Tem muitos pastores, apóstolos, bispos, reverendos, que estão em prostituição há 30, há 20, há 10, há 15 e há 50 anos, porque nunca amaram suas respectivas mulheres. Nunca existiu amor. Aí a mulher se sente obrigada, se sente um objeto de utilidade sexual. Apenas isso e mais nada do que isso. E aí? Isso não ensina em cima dos púlpitos, né? Só ensina que o jovenzinho, o novo, não pode transar antes do casamento. Tem que casar primeiro. Aí casa por conta do quê? Por amor? Não. Professor, essa parte eu nunca ouvi mesmo, não. Casado em prostituição é. Não casou por amor. Casou por atração física. Por interesse. Aqui, ó. Já que tá rasgar o verbo, vamos rasgar o verbo aqui. Casou por interesse. Não casou pela alma da pessoa. Pela dignidade que a pessoa tem. Pela felicidade que ela constrói em cada momento contigo. Tem casais que não conseguem olhar nos olhos um do outro. Tem gente que tem nojo um do outro. Isso é amor? Não se beijam mais. Não se tocam mais. Que raio de amor é esse? É só selinho. Isso é amor? É apenas sexo. Não é intenso, não é amor. É sexo. Sexo é uma coisa. Sexo é aquilo que você satisfaz o seu prazer. Isso é sexo. Amor é conexão. Amor é ligação na cama. É diferente, amigos. O teu líder te ensina isso? Aí eu me pergunto. É você que tem que fazer suas escolhas. Você ama quem está ao seu lado? Eu falei que o assunto seria sério hoje. Muito sério. Veja, faz uma pesquisa e levante uma estatística dos divórcios existentes que existiram em 2024. E veja o percentual. Era de pessoas ímpias ou de pessoas religiosas? Procure. Quando eu falo pessoas religiosas, eram de ateus ou de pessoas religiosas? Pode ser espírita, católica, protestante. Faz aí uma análise. Onde houve mais divórcio? Aí depois você separa o espiritismo, catolicismo, protestantismo. Aí você vai ver onde foi o maior percentual. Você vai ver que o maior percentual é daqueles que seguem um livro normativo. E por que não deu certo, professor? Porque não foi a sua escolha nem a sua vontade. Deixou-se levar pela escolha e pela vontade de outras pessoas e outras questões que de terceiros. Não foi você quem decidiu. Deixa eu perguntar, a sua namorada foi você quem escolheu? O seu namorado foi você quem escolheu ou escolheram por você? Hã? Ei, foi a profeta que escolheu para você? Foi? Foi? A profetisa? Que chegou numa vigília, num monte, num culto, num lar ou na igreja, e diz: eis meu servo, eis que essa não é a tua preparada, eis que essa não é a tua Rebeca, ou eis que este não é o teu Isaac. Foi assim que aconteceu contigo? Foi por intermédio de um profeta ou uma profetisa? Ou foi aquele que diz: eis aí a tua Rebeca, eis aí o teu Isaac que você casou, e hoje o teu casamento é uma porcaria, uma merda? Foi? Ah, entendi, está sendo uma merda, né? Então, porque foi você que fez a escolha, né? Se deixou ser levado por terceiros. Aí o que acontece? Aí você aprendeu que a separação só por adultério, né? Aí você é espancada no seu casamento, é humilhada no seu casamento por um lixo. E aprendeu essa porcaria, né? Que separação, divórcio só por adultério. Ou se me tornar viúva. Eu sei o que você está passando. Eu sei. Sobre adultério, sobre casamento, o crente pode se divorciar por qualquer motivo. Essa aula está liberada para aqueles que são membros do meu canal nível 2 e nível 3. Eu tenho essa aula, eu tenho. É uma aula exclusiva para quem é membro do meu canal. Se você é crente e tem essa dúvida, eu faço a exegese hermenêutica dessa temática. É só ser membro do canal nível 2 ou nível 3 que essa aula está disponível. Agora que eu lembrei, tá? Se você é nível 2 e nível 3, pode procurar, que essa aula está disponível para você. Está disponível aí, tá? Ok. Aí você fez o quê? Foi e casou. Aí casou por conta do quê? Por conta também de versículos bíblicos. Está aqui. 1 Coríntios 7, 12, 14. Olha que interessante isso. Quem nunca ouviu isso? Mas aos outros digo eu, não Senhor. Olha o conselho de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, o que Paulo vai dizer aqui? Eu sou crente, casei com uma ímpia, e ela consente estar comigo, e eu consento estar com ela, vivemos da melhor forma possível. Vice-versa. Vice-versa. Isso é o conceito dele. Aí tem gente que acha que isso aqui é a palavra de Deus, né? É inspiração divina. Não, é o conceito de um homem. É o conselho de um homem, um monte de gente segue. Mas aos outros digo eu, é dele. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Aí você pega esse versículo aqui, acha que é a palavra de Deus. Aí o marido descrente, preste atenção. Vamos pegar aqui, ó. E se alguma mulher tem marido descrente, o camarada é bebundo, o camarada é drogado, o camarada é violento, espanca a mulher, espanca os filhos, aí ela, mas ele consente, mesmo batendo, espancando ela, ele consente habitar com ela. Aí a Bíblia diz, irmão, que eu não posso deixá-lo. É por intermédio dessas merdas de ensinos, de conceitos humanos que mulheres sofrem hoje, que homens sofrem hoje. Tá vendo agora? Aí eu me pergunto, o que eu não devo obedecer na Bíblia? E tem alguns líderes que eu lembro muito bem, lá atrás, antigamente, quando eu ouvi alguns debates, algumas rádios evangélicas, de ditos teólogos profissionais, PhDs, ensinando essas merdas na rádio. Tá escrito na Bíblia, irmã, teu marido é descrente, mas se ele quiser continuar contigo, você tem que viver com ele. Se ele te agride, tem que continuar com ele, porque está escrito na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, não. É a palavra de um homem, conceito humano. Professor, por que o senhor fala nesse tom? Que parece que o senhor está nervoso. Não, não estou nervoso.
Isso é retórica, oratória e eloquência. Isso é para lhe convencer. É a arte da persuasão. Isso é retórica. Vou mudar. Ô, irmão, você está sendo espancada, tá? Está sendo estuprada pelo seu marido descrente, tá? Ele consente em casar, ele consente em continuar com você? Consente? E aí, irmã, você não pode fazer nada, né? Porque a palavra de Deus diz isso, né, então, irmão? Infelizmente, vai ter que perder mais alguns dentes. Vai ter que ir para o hospital toda semana, né, irmão? Tomar remédio. É assim que vocês querem que eu fale? Nessa neutralidade assim? Nessa simplicidade? É? Enquanto eu estou falando aqui, muitas e muitos estão agora derramando lágrimas com você. Não precisa ser profeta nem revelador, não. Porque são palavras que tocam. Isso aqui não é revelação, não. Isso aqui é algo comum que acontece nos lares hoje. Então eu tenho que falar exclusivamente para você acordar. Você, mulher crente, dê um basta nisso. Você não é prisioneira de ninguém. Você está em cárcere privado, sendo humilhada, massacrada. Você é apenas um objeto sexual para uma merda e um lixo que disse ao seu marido que não é porcaria nenhuma. É um lixo. E você casou com ele. Hoje ele é um desviado, como diz, né? E ainda você está na igreja, você ainda está nesse conceito de palavra de Deus. Leva uma coça toda semana e não vai visitar os seus parentes porque o olho está roxo. E quando vai, inventa uma desculpa, uma ladainha que escorregou e bateu a cara em algum lugar. Você nasceu para ser humilhado a vida toda, foi? Então crie vergonha na sua cara e toma uma postura hoje. Chega de viver sobre o conceito dos outros. Viva a sua vontade. Viva a sua vontade. Esqueça. Não é capaz de você morrer como muitas vêm morrendo. Preciso falar mais alguma coisa? Tá aí na mídia. Tá aí na mídia. É o que mais tem na mídia. Mulheres sendo assassinadas por homens que se acham serem donos de mulheres. Você é o seu canalha, seu pilantra, seu vagabundo. Trata a sua mulher como se fosse uma princesa, uma rainha. Já que você trata a sua mulher com estupidez, vai tratar os homens com estupidez também? Você não é um machão? Você não é um gostosão? Vai tratar os homens assim também? Canalha. Vamos lá pro ensino, que algumas pessoas acham que é de Deus. Acham que é ensino da palavra de Deus. É complicado. Se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não deixe. Olha a explicação e a invenção daquilo que dizem ser um homem de Deus. É um lixo esse Paulo. Para escandalizar um pouquinho mais. Continue aí, continue no ensino desse homem que se diz ser apóstolo de Jesus Cristo. Continue levando coça, apanhando, sendo estuprada. Continue. Olha o que ele vai ensinar. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. De onde ele tirou isso? Da ameba que tem no cérebro dele. Isso não existe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serem imundos, mas agora são santos. É por isso que eu gosto de ser hermeneuta e exegeta. Porque eu descubro as papagaiadas que está escrito na Bíblia. E pessoas conduzindo as suas vidas em cima de versículos bíblicos, ditando e ordenando o que X ou outra pessoa deve ou não fazer ou praticar na sua vida. Que é isso? Pelo amor de Deus. E a sua vontade está onde? A boca da onça. A boca da onça. Continua. Há um problema sério sobre a questão de um irmão ou irmã ter um cônjuge descrente. Primeiro que em todo o Antigo Testamento se vê a proibição do povo hebreu se casar com gentios. Olha o costume gentílico aqui. E olha a contradição, por isso que eu falei, quando o escritor, vamos colocar Paulo para simplificar, quando ele quer contrariar costumes judaicos, leis judaicas, ele contraria. Primeiro que o princípio judaico é judeu com judeu e acabou. É lei, é legalidade. Por causa de idolatria de outros povos. Era costume. Agora Paulo vai falar do quê? Da mulher sendo crente e o marido descrente. Ou daqueles que já estavam casados ou daqueles que casariam. Porque o contexto aqui está falando de namoro e noivado. Não está falando de um casamento. Está falando de pessoas prestes a casarem-se. Continua. O problema dos casamentos mistos, né? Do casamento misto. Sendo assim, o escritor da carta aos Coríntios se contrariou e passou por cima do costume e cultura do povo judeu. Tanto que a contradição foi nítida, que pode ser atestada quando o escritor disse aos Coríntios que ao se casarem teriam que ser somente no Senhor. Olha o que ele vai ensinar no mesmo contexto, no capítulo 7. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Quem está dizendo aqui? Ei, separação, só por adultério. Onde muitas mulheres são estupradas, massacradas, dentro dos seus próprios lares, pelos seus maridos, porque aprenderam essa merda aqui. Ela não pode se divorciar, não pode denunciar. Tem que ver o resto todo, porque o seu líder, a merda do seu líder, o bosta que nunca estudou, que nunca pesquisou, que nunca interpretou de forma correta, ensina essas mentiras e um monte de gente sofrendo. Quer continuar sofrendo? Então sofra. Sofra. Pense que isso tudo aqui é a palavra de Deus e continue assim. Seja estuprada, massacrada, humilhada. Continua, irmã. Continue seus filhos sendo humilhados. Continue você também, homem, sendo humilhada pela mulher que você escolheu. Você não. O seu líder e os profetas escolheram. Acha que ela é a santa, mas não sabe o que ela faz por trás.
Desconfia que está com um par de galho, um par de chifre. E está aí orando, subindo um monte. Achando que Deus vai converter, achando que Deus vai mudar. Porque agora ela se tornou uma desigrejada, né? E você continua crente. Mas por que crente? Porque é diácono da igreja, presbítero, né? E aí ora 24 horas para Deus fazer a obra no coração daquela que a profetisa e o profeta escolheu para sua vida, né? Ou que os seus pais escolheram, achando que era de Deus, né? Porque no início ela colocava o véu. E agora ela te coloca um par de chifre. Continua. Vamos ver? Tanto que a contradição foi nítida que pode ser atestada quando o escritor disse aos coríntios que ao se casarem queria ser somente no Senhor. Ah, é? Como tem que ser só no Senhor? Ele está falando aqui de crente e descrente. Olha o que ele vai dizer. No capítulo 7. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, ao conselho desse homem, contanto que seja no Senhor. Isso aqui é a vontade do homem. Aí você fala, pô, já casei com pessoa crente. Foi uma merda. Aí você diz, hoje estou casado novamente. Ele não é com crente, não. Ele não é que é melhor? Vai, segue o conselho aí, segue. Vai, obedece o que está escrito aí na Bíblia, obedece. Obedece para você ver o que acontece? Não, gente. É você quem tem que decidir os seus caminhos. É você quem deve traçar aquilo que você quer para o seu futuro. É você. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Você quer? Professor, eu quero a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, no seu relacionamento. Passou por um relacionamento, você quer? Você só vai ter a bênção de Deus no seu relacionamento onde existe amor. Se não existe amor, não existe bênção de Deus. Esquece. Vou voltar novamente, ó. O que Deus uniu não separe o homem, certo? Ok. Quando é que Deus une um casal? Onde há amor. Não havendo amor, Deus não uniu nada. Então, se separa, filha. Vai viver a sua liberdade, porque Deus não une casais onde não há amor. E tu não pense você que vai pecar, que vai errar, que vai pro inferno. Deus nunca uniu esse relacionamento porque nunca existiu amor. Corra dele antes que você morra. Deus só une um casal onde existe amor. Onde há amor, onde há amor, não há traição. Não há infidelidade. Olha lá, olha o conselho do homem. Separou. Tá viúva? Quer casar? Você é crente? Ah, tem que casar com crente. É o conceito de um homem. Com qual fundamento o escritor da carta aos Coríntios obteve a informação que em um relacionamento uma pessoa descrente poderia ser santificada por um crente? Por alguém? Pode alguém santificar alguém? Ou seja, o escritor, para convencer o seu público, criou algo mirabolante. O quê? A mentira. Uma mentira é isso. Isso não existe. É um conceito que ele colocou do que ele acha, do que ele pensa. Aí tem gente pensando que isso aqui é a verdade absoluta. Não, gente, isso não é verdade absoluta, pelo amor de Deus. É o conceito de um homem. Mas por que ele ensina dessa forma? Porque ele está indo contra a cultura da cidade de Corinto. Por isso que ele escreve dessa forma. Era uma cidade pagã. Volta a falar, prostituição, sodomia, adultério era comum entre o povo da cidade de Corinto. E ele tem um perfil, uma legislação judaica. Em alguns momentos ele quer implantar o que ele acha ser benéfico. Mas dentro de uma legislação judaica, de um costume, ele quer inverter costumes e cultura. É isso. Lembra que esse material de dados estará disponível para aqueles que são membros do meu canal a partir do nível 2, tá? Esse esboço aqui, tá bom? E a aula, após o tempo dessa aula, será fechada apenas para os membros aí, membros nível 1. Ele pega todas as séries do meu canal que tem. E todas as aulas de teologia das séries que foram desenvolvidas, tá? Uma salvação. Logo, pensar que uma pessoa crente pode santificar um descrente não passa de uma mentira. Pois caso fosse possível, poderia-se dizer que um crente salvaria um descrente, já que santifica? Ou seja, se um dos passos para a salvação é a tal santificação, logo então um crente, ao santificar um descrente, preservaria a salvação do mesmo? Perguntas. Seria isso biblicamente possível? Ao que parece, o próprio escritor da carta aos Coríntios informou que não. Ele mesmo se contraria. A mulher crente santifica o marido descrente. Aí ele chega dizendo isso aqui. No capítulo 7 ainda, no contexto qual nós estamos. Mas se o descrente se apartar, se ele foi embora, esse é o problema, que às vezes não vai, né? O que espanca a mulher e a mulher que bota o chifre no marido, né? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Isso aqui que interessante. Deus chamou-nos para o quê? Para a paz. O seu casamento é um casamento de paz, é? O seu namoro é um namoro de paz? O seu noivado é um noivado de paz? Não, você é tóxico, então vaza. Pelo amor de Deus. Tá vivendo isso pra quê? Por que é? Porque é idiota. A única coisa que é inimigo do ser humano é o tempo. Sabia disso? Porque tem coisas que não volta mais. E vai perder mais tempo ainda? Vai deixar o tempo passar? Lembre-se, se você pode tomar uma decisão hoje, tome hoje. Não deixe para amanhã, não. Tome quando você tá, viu? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ninguém salva ninguém. Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que Paulo, é o que ordena em todas as igrejas. É ele, é a ordem dele. Não tem nada de inspiração divina.
É um conceito que ele colocou para uma igreja e ele achou isso benéfico, e agora ele fez o quê? Começou a ordenar esse mesmo ensino para todas as igrejas do qual ele, Paulo, fundou. Aí vocês estão achando que é Deus, é? Não, não é Deus, não. Lembrando, eu sou escritor, tenho meus 10 livros publicados. Quem quiser, pode adquiri-los, tá? Meus livros são vendidos na Amazon, lá são mais caros. Você pode adquiri-los e parcelados no meu site, que é o professorfabio.com.br, ou na dúvida, entre em contato comigo aqui, ó, no WhatsApp aqui embaixo, aqui, tá? Pode entrar em contato comigo. Só que o meu WhatsApp aqui, gente, é só para vendas. Tem gente que entra aqui e quer tirar dúvida. Dúvidas eu não tiro, senhores, pelo WhatsApp, tá? Só no meu canal do YouTube, tá bom? É isso aí. Ficou claro a aula de hoje? Já eu pergunto, o que não devo obedecer na Bíblia? O quê? O quê? Aquilo que vai contra a minha vontade e as minhas escolhas. É. A sua vontade e a sua escolha. É você quem decide. Não são as pessoas, não. Vamos receber a Daniele Paiva. Pedido Tayolique, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, professor. Eu só vim mostrar um pouquinho. Fique à vontade. Tô metido agora. Chegou os livros, que maravilha. Chegou. Eita. Já comecei a ler esse aqui. Tô quase acabando já. Já vou partir pro segundo. Maravilha. Chegou quando? Você se lembra? Chegou, acho que terça-feira. Não, chegou quinta-feira, eu acho, por aí. Uhum. É que deu um probleminha nas capas, né? Como eu tinha informado. E é bom até que você mostrou aí. Só lembrando, gente, deu um problema nas capas, foram resolvidos os problemas. Agora tá aí, ó. Foram resolvidos os problemas e estão sendo entregues, tá? Então, a maior prova aí é a Daniele, que tá aí mostrando que ela comprou e chegou, viu? Chegou sim, gente. Pode comprar aqui. Chegou. Certo. Era só isso, só que isso. O que você achou? O que você me diz da aula de hoje, Dani? Minha filha, aula de hoje. Deixa eu te perguntar, posso fazer umas perguntinhas? Lógico. Tá, você é casada, namora, é noiva? Casada. Casada. Quando você casou, você era cristã? Era, hoje não é mais? Como que é? Não, nunca fui cristã. Não? Olha só, se dá bem no seu relacionamento, tranquilo? Tem que dar, né? Tem que dar. Aí, tá vendo? Não é fácil, não. Não é Outra pergunta. As suas vontades, suas escolhas são direcionadas por escolhas de outras pessoas, por uma religião? Ou é de comum acordo entre você e seu marido? Ai, jamais. Nunca. É isso. Nunca foi. É isso aí. Quanto tempo de casada? 8 anos. 8 anos. Tem filhos? 2 filhos. Maravilha. Então, eu lhe desejo sucesso, que você seja muito feliz no seu relacionamento, no seu lar, para com seus filhos. Obrigado pelo carinho, pela aquisição dos meus livros. E na dúvida, é só entrar em contato. Tá bom. Obrigada, professor. Galera, depois do que a gente viu aqui com o professor Fábio Sabino, é impossível continuar ignorando o trabalho sério que ele vem fazendo. A gente tá falando de um cara que tem mestrado em teologia, especialista em exegese e hermenêutica, com mais de 136 mil seguidores nas redes sociais, que luta para desmistificar o que a maioria quer vender como verdade absoluta. Ele não é só um estudioso, mas também um influenciador digital, que tem quebrado as correntes de desinformação em um Brasil que muitas vezes prefere viver na ignorância. O que o professor Fábio Sabino faz é algo raríssimo no cenário religioso brasileiro. Em um país onde o evangelicalismo tomou conta e se multiplicou como uma praga, ele está ali, todos os dias, desafiando essa narrativa. Ele levanta questões difíceis sobre a religião, sobre a igreja e sobre os dogmas que, infelizmente, muitas vezes, impedem o crescimento real da sociedade. E, mesmo com toda essa força, a mídia tradicional ignora e as pessoas continuam a dar mais ouvidos a mercenários da fé, como o Cotete Silva e outros que distorcem a palavra para manter o poder e o lucro. Isso é revoltante, porque gente como o professor Fábio Sabino não recebe o reconhecimento que merece e, em muitos casos, acaba sendo marginalizado. Mas a verdade é que ele é a luz no fim do túnel, trazendo clareza onde a religião coloca neblina e manipulação. Quando a gente fala sobre o que ele faz, estamos falando de uma pessoa que quer abrir os olhos das pessoas. O objetivo não é criar uma nova religião, mas sim abrir um debate real que desafie as velhas estruturas. O trabalho dele é muito mais do que um simples estudo teológico. É um despertar para a realidade que está em jogo, a fé, a liberdade de pensamento e a importância de não nos deixarmos moldar por ideias que não questionamos. Agora, imagina se metade dessa população cristã começasse a pensar criticamente. Se começássemos a parar e refletir sobre os caminhos que estamos tomando. Imagina um Brasil onde as pessoas não são controladas pela religião, mas sim livres, com liberdade para questionar, estudar e decidir sobre suas crenças. Isso mudaria o jogo, mudaria tudo. E o professor Fábio Sabino é um desses caras que está aqui para ajudar a gente a dar esse passo. Ele é a chave para a mudança, o exemplo de coragem e
e dedicação. Por isso, é fundamental que esse trabalho seja reconhecido, e a mídia tradicional tem que parar de dar espaço para falsos profetas e começar a olhar de verdade para o que o professor Fábio Sabino representa. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para não perder nada do que está por vir. E se você quer se aprofundar, se inscreve no nível 1, 2 ou 3 da nossa comunidade, porque lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, mais análises e tudo o que você precisa para destruir os dogmas e aprender de verdade. A informação é poder, e com ela vamos conseguir fazer a diferença. E claro, parabéns ao professor Fábio Sabino por essa dedicação de todos os dias. Que esse trabalho seja sempre mais reconhecido e que chegue a cada vez mais pessoas. Tamo junto nessa jornada e vamos seguir infernizando quem quer que a gente continue no escuro.